Olá! Hoje eu vou falar com vocês sobre contabilidade. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês é: o que é contabilidade? A contabilidade é um sistema de informação. Para quê? Ele é destinada para prover aos seus usuários, então a gente está falando de usuário, quem vai olhar para essas informações, com dados para ajudá-los na tomada de decisão. Então, o que é o usuário? O usuário é a pessoa, interna ou externa à empresa, que tem interesse de conhecimento nesses dados, na informação. A contabilidade permite a cada grupo de usuários a avaliação da situação econômica e financeira da organização. Ou aqui, entidade. Aqui esse conceito é bem importante na contabilidade. O que é a entidade? A entidade é a pessoa, entre aspas, para quem é mantida a contabilidade, podendo ser uma pessoa jurídica ou uma pessoa física. Então aqui pessoa, por isso coloquei as aspas, é por causa do termo jurídico. Então a entidade, ela é ou uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Então, as pessoas jurídicas, aqui nesse caso, elas podem ter fins lucrativos, então as empresas industriais, comerciais, ou não. Então, a gente também tem contabilidade para cooperativas, por exemplo, para associações culturais, para fundações. E como funciona a contabilidade? A contabilidade, ela é um sistema de informação, como eu falei. Então, a gente fala ao longo do tempo. Então, se a gente está falando de organização de informações, eu estou falando de um processo. Então, a contabilidade é um processo também de coleta de dados e de processamento de dados. Então, o primeiro passo da contabilidade é a observação do evento. Então, o que aqui seria evento? Seria a transação entre as pessoas e as empresas. Na observação do evento, eu coleto o dado, eu coleto a informação gerada. Aí, desse ponto, eu vou para o meu segundo ponto do processo, que é efetivamente registrar essa transação. Então, eu reconheço e eu registro essa informação. Então, eu faço na demonstração contábil, no sistema contábil, aliás, eu vou registrar essa informação. Depois disso, depois de registrada a informação, eu emito um documento um relatório. Eu emito a demonstração financeira, a demonstração contábil. E, por fim, o fim do processo da demonstração contábil daquela transação, eu levo para o meu usuário da informação contábil para que esse possa tomar uma decisão. Como a gente já falou que a contabilidade é um processo, a gente vai começar a analisar essas etapas do processo da contabilidade. A primeira etapa é o que a gente chama de coleta de dados. Então, na coleta de dados, onde a gente observa a informação, observa a transação, eu tenho alguns conceitos que eu preciso trabalhar com vocês. O primeiro é o reconhecimento. O que é isso? É como e quando eu vou contabilizar isso. Então, no como, eu tenho as normas contábeis para como eu posso reconhecer a transação e os princípios básicos da contabilidade. O quando é quando aquela transação tem a probabilidade de me gerar valor. Então, nos termos da contabilidade, é quando eu tenho probabilidade de obter ganhos com aquele evento, com aquela transação, e eu posso mensurar com base sólida seu verdadeiro valor. Então, não é só que eu tenha ganho, que eu tenha resultado com aquela transação, mas também que eu consiga observar um valor para aquela transação, eu consiga atribuir um valor para aquela transação. Um exemplo bem simples, tá? O vendedor de pipoca, o carrinho de pipoca. Quais seriam as transações mais realizadas nessa empresa carrinho de pipoca? Eu posso citar duas para vocês. A primeira seria o estoque, né? Ele comprar o milho de pipoca para ele poder oferecer a pipoca para o cliente, certo? Para o consumidor. Então, eu tenho aqui a compra do milho, a compra do estoque do milho,
E a minha segunda transação, o que seria? Seria a venda da pipoca efetiva. Ele faz a pipoca e ele vende para o cliente, ele vende para o consumidor. Então, na minha operação, na minha transação estoque, como que eu poderia contabilizar essa transação? Primeiro, os dois critérios. Eu posso mensurar essa transação de compra de estoque com um valor aceitável? Sim, por quê? Porque eu vou no mercado, eu, pipoqueiro, compro o milho de pipoca. Então, tem um valor daquela transação, correto? Aí a minha segunda transação é, eu boto o meu preço da minha pipoca e meu cliente paga. Então, eu estou mensurando também a minha segunda transação. E a probabilidade de ganho. Se eu estou comprando estoque, é por quê? Porque eu estou pensando que eu vou vender no futuro, certo? E segundo, a minha venda da pipoca também é um reconhecimento, é uma receita. Eu estou recebendo valor pelo serviço de fazer a pipoca prestado. Então, eu estou vendendo a pipoca para o meu cliente. Aí, a minha segunda etapa do meu processo de contabilização é o por quanto eu vou contabilizar. No exemplo do carrinho de pipoca é fácil. Por quê? Porque eu tenho o preço da venda, né, o preço de mercado da pipoca, e eu tenho o valor que eu paguei no milho. Então, ele o preço, digamos, ele é confiável, né? A gente tem como ter confiavelmente o preço. Mas, em algumas transações, eu tenho alguns problemas em relação a como eu vou valorizar, como eu consigo incorporar a geração de valor naquela transação. Por quê? Por exemplo, eu tenho uma empresa grande, né? Vamos esquecer um pouco da carrocinha de pipoca, mas eu tenho uma empresa grande, eu sou dona de uma empresa e eu resolvo comprar um prédio na Faria Lima, tá? Como que eu vou registrar isso na minha contabilidade? O primeiro ponto. Primeira forma de eu registrar isso é pelo preço que eu paguei, correto? Então, na contabilidade, a gente chama isso de custo histórico. Por quê? Porque é o preço que eu paguei. O custo histórico é o preço que eu paguei naquele dia na transação. Só que o meu prédio, ele pode ter uma valorização, certo? Por exemplo, na Faria Lima. Se eu comprei um prédio na Faria Lima há 10 anos atrás, o valor dele hoje é um pouco diferente do valor que eu paguei há 10 anos atrás, certo? Mas pelas normas internacionais, pelas normas contábeis brasileiras, a gente não pode calcular esse ganho, digamos assim, tá? Mas isso a gente vai ver mais para frente, a gente vai ver ao longo da caminhada nos investimentos, vocês vão entender melhor isso. Só que eu só estou dando um exemplo, por quê? Porque eu quero falar que também existe uma forma que a gente chama de valor justo para aquele ativo. Por quê? Porque ele também teve uma valorização, ele tem um preço de mercado, tá? Então, a questão é, nos relatórios, nas demonstrações financeiras, como que eu vou divulgar isso? Você tem normas para divulgação disso, você tem normas da questão das avaliações, enfim. Mas também eu tenho padrões, então eu tenho as demonstrações financeiras padronizadas pelas normas, tá? E também eu tenho uma componente das demonstrações financeiras que é bem interessante, que são as notas explicativas. Por quê? Porque nas notas explicativas eu efetivamente explico o como e quando e o porquê eu estou contabilizando daquela forma, certo? Então, após na mensuração e no registro, no processo, eu tenho a questão dos relatórios contábeis. Então, eu registro, mensuro, eu tenho lá todo o meu conjunto das transações, aí eu preparo os meus relatórios contábeis, eu preparo o meu espelho, é como se fosse a minha vitrine de como eu contabilizei.
que é o que a gente chama de conjunto das demonstrações financeiras. Para que isso? Porque na minha outra ponta do processo lá, como eu já falei para vocês, eu tenho o usuário da informação contábil. Então, eu tenho que gerar uma informação que seja compreensível para o meu usuário. E quem são os usuários da informação contábil? Eu tenho usuários internos, que estão dentro da empresa, então, principalmente os administradores, os gerentes, as pessoas que têm que tomar a decisão dentro da empresa, e eu tenho os usuários externos também, que são os acionistas, que não estão na gestão da empresa, os analistas, os bancos, os credores, o governo, os fornecedores, os clientes, ou seja, todo mundo que tem interesse naquela empresa, todo mundo que transacionou com aquela empresa. Então, olhando para os usuários, eu consigo separar a contabilidade em duas, que seriam a ênfase da contabilidade gerencial, voltada para o usuário interno, então é para a gente acompanhar os processos dentro, as transações dentro da empresa. E eu tenho a que a gente chama de contabilidade financeira, que são efetivamente as demonstrações financeiras, as demonstrações contábeis, que são voltadas para a produção do relatório contábil fornecido aos usuários externos, aos interessados que não estão dentro da gestão da empresa. Por quê? Porque cada usuário tem uma demanda específica de informação para a tomada de decisão. E, por fim, eu tenho algumas limitações ao método contábil. Por quê? Eu já falei várias coisas para vocês aqui durante esse nosso papo, só que assim, a contabilidade é um sistema de informação e cada sistema de informação tem a sua particularidade e também tem a sua limitação. Ela não é espelho, ela não consegue captar 100% de tudo o que acontece. Então, quais seriam as limitações ao método contábil? A primeira é que a contabilidade não é um fim em si mesma. Então, eu não faço contabilidade pela contabilidade. Eu faço a contabilidade para ela ter uma utilidade, ela tem que ter utilidade. Então, a contabilidade por forma de contabilidade, de norma, sinceramente, ela não serve para nada. Também, a contabilidade, esse é o nosso segundo ponto da limitação, que ela só é capaz de registrar e captar eventos mensuráveis financeiramente. Então, se eu não consigo dar valor, preço para aquela transação, eu tenho algumas limitações em como eu posso capturar aquela transação, como eu consigo trazer aquela transação humana em efeitos monetários. Também, uma terceira limitação é que existem divergências em princípios, em normas de avaliação. Então, como é um processo humano, cada usuário tem aquele seu feeling, né? A forma como ele está enxergando aquela transação. Embora a gente tenha as normas, a gente tenha os padrões a serem seguidos, mas mesmo assim ainda fica uma base de interpretação. Então, aí a minha quarta limitação, eu falo para vocês que a contabilidade é um modelo, e todo modelo é falho. Todo modelo, ele não consegue explicar 100% da realidade. Então, se eu estou falando de um sistema, e se eu estou falando que seria igual a um modelo, eu falo também que a contabilidade tem limitação. E, por fim, a última etapa, a última limitação, na verdade, é que a contabilidade, ela registra praticamente o passado. Por quê? Porque se eu estou olhando para uma transação, a transação já aconteceu. Então, a contabilidade, geralmente, ela está defasada, ela está desfocada. Por quê? Porque se eu estou olhando hoje, eu estou olhando transações que ocorreram ontem, por exemplo. Enfim, essa é o que eu gostaria de trazer para vocês. Obrigada!